gente, tudo que eu tenho falado para vocês está nessa tese de doutorado que está aí no cartaz, que é minha tese de doutorado, que eu defendi em 2005 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Chama precisamente Ecologia Política da Biodiversidade no Estuário Amazônico. Como é que é? Do mundo... o mundo da vida no estuário amazônico, ecologia política da biodiversidade no arquipélago de Belém do Pará. Então, se vocês quiserem no final pegar a cópia da tese, está aí no que recolhe, né? Mas eu vou pendurar esse cartaz aí no corredor, então depois vocês podem também pegar se quiserem. Mas mais ou menos o que eu falo aí está falando aí com muito mais detalhe, muito mais coisas, né? Outra coisa que eu queria contar para vocês é que esse tema aqui, a gente trabalha ele há muito tempo, né? Em 2014 eu fiz um pós-doutorado lá no Rio de Janeiro e organizamos esse evento aqui. Seminário de Ecologia Política na América Latina, desafios teóricos e práticos. Ali dentro desse seminário, se trabalhou conflitos socioambientais, né? A parte teórica por Enrique do México, visões de ecologia política e 2 mesas que eu coordenei sobre agroecologia, chama Agroecologia em Debate, né? Que foi um pouco essa questão. Isso foi em novembro de 2014, né? Aí a ecologia política também se pode trabalhar no tema urbano, né? Ecologia política das cidades, desafios contemporâneos da ecologia política, luta por direitos, né, da parte da geografia, né? E o trabalho com observatórios ambientais, né? Aí as desigualdades ambientais, a questão do capitalismo, né? A gente trabalhou isso aí. E também a gente trabalhou isto foi antes, né? Foi publicado um livro chamado Ecologia Política da Amazônia, onde tem vários autores, eu fui autor em um desses aí, com o pessoal da UNAL, pessoal de várias instituições aqui do Brasil e da Colômbia. Aí eu publiquei um artigo chamado precisamente chamado Desenvolvimento Disciplinar, Pensamento Disciplinar e Desenvolvimento do uso da terra da Amazônia. E é como várias disciplinas científicas pensam no desenvolvimento da Amazônia. Esse é um livro que foi publicado, ele é fácil de conseguir. As apresentações do seminário, deste seminário, todas elas estão no YouTube em forma de vídeos. Então tem as palestras, todas em YouTube. Então vocês podem procurar aqui, é Popular 2014, vai aparecer lá as palestras, para tratar do assunto. Bom, deixa eu passar um pouco de contexto sobre o trabalho da gente nessa área. Bom, vamos retomar aqui ecologia política da biodiversidade, nosso objetivo, ver as relações econômicas, culturais e políticas que afetam a biodiversidade amazônica e suas relações com o desenvolvimento da região, a mercantilização da natureza, a resistência dos povos e a economia das populações. Né? Bom, na sessão passada a gente trabalhou um pouco a definição de origem da ecologia política, né? A ideia da ecologia política na Amazônia também, né? De onde ela vem, né? Falamos um pouco do processo da modernidade, né? As várias revoluções que aconteceram na história para chegar a convertir a civilização europeia ocidental em uma civilização dominante no planeta, né? E também vimos um pouco da influência e da importância das linguagens e sua relação com a diversidade biológica, né? Lá nas nossas aulas de botânica não, que eu nunca ministrei botânica para vocês, mas lá na ecologia florestal tropical e também na filosofia, lembra que eu falei do famoso método nominalista da biologia, né? Nominalismo é dar nome às coisas, mas dar nome às coisas também tem sua ciência, né? A ciência é dar o nome, né? Aí tem toda aquela história do nome científico, gênero, espécie, né? Que deve estar em latim, deve estar em uma língua supostamente morta, né? E que esse nome é muito especial para as espécies, porque com esse nome que a gente acessa o conhecimento sobre elas, né? O conhecimento
científico ocidental da biologia. Então, se você escutar uma planta assim chamada de copoaçu, taperevá, café, açaí, né? Ingá, né? Guama, ingá, são diferentes nomes que os grupos culturais dão nessas espécies. Estou falando de nomes regionais aqui. Mas que é muita polissemia, são muitos nomes diferentes, talvez para a mesma planta ou talvez para plantas diferentes. Então, esse estudo dos nomes seria muito importante para pesquisar isso. Mas isso é uma área do campo da linguística, da sociolinguística, né? A gente falou um pouco também, o que foi o que falamos? Falamos um pouco sobre os pais da sociologia e como eles enxergavam o desenvolvimento da sociedade, de Marx, Weber, Kant, Marx mais econômico, né? A ecologia política econômica, né? A questão da economia, Weber com a questão das instituições, principalmente as religiosas, né? E Durkheim com uma visão mais de procurar o equilíbrio da sociedade, técnicas para conseguir o equilíbrio social em uma sociedade de conflito, né? Bem, vimos um pouco a modernidade, suas revoluções e o surgimento do capitalismo e da mercadoria como um padrão de organização da sociedade. Bom, hoje aqui estão os pais da sociologia, mas que também são o pessoal que dialoga atualmente, né? E o Darwin e o Wallace, que são os pais da teoria da evolução natural, que é a base de toda a nossa biologia atual. Mas tem essa famosa palavrinha chamada o mundo da vida, né? Mundo da vida. Veja bem que o mundo da vida é uma... Nós temos várias palavras que falam assim, mundo, planeta, terra, né? Todas elas designam o quê? Mundo, planeta, terra, cosmos, designam o quê? Designam todo o nosso planeta, né? Aquela totalidade que a gente soube que era uma unidade, o planeta, quando o pessoal foi lá no espaço exterior e bateu foto da Terra, né? Os astronautas americanos que falavam, o planeta é azul, falava o astronauta americano Armstrong, né? De queixo caído assim, olha, o planeta azul é uma laranja. E ele sentiu assim, gente, é muito pequena, né? A Terra é muito pequena se a gente compara com o resto do universo. Então, essa palavra mundo, precisamente designa isso, a planeta Terra. Mas ela vai além do mundo, vai ao mundo com quem? Com os seres que conseguem se perguntar como esse mundo é. Quem são esses seres? Os seres humanos, né, gente? Então, o mundo, ele é uma ideia não de planeta. O planeta é uma coisa mais geológica, física, né? O mundo é o mundo natural associado com o mundo social, nossas relações, com o mundo econômico, as relações das mercadorias que a gente falou que existem, né? A economia capitalista. O mundo dos conflitos, que a gente poderia falar, quem fez legislação ambiental comigo? Levante a mão. O mundo dos conflitos, né? Vocês lembram os direitos de primeira, segunda e terceira geração, né? Direitos de primeira geração, os conflitos pela vida, né? Inclusive, esses conflitos pela vida surgem precisamente do quê? Da luta do ser humano para se libertar do quê? Desse tipo de relação, da escravização, né? Do regime social que permitia que o ser humano... Permitia ou permite? Permite ainda, né? Ainda temos sociedades, né? Que permite que o ser humano seja dominado por outro ser humano de diferentes maneiras. Pode ser uma coerção biológica, né? Eu posso dar drogas alucinógenas para uma pessoa, converter ela num zumbi e fazer ela trabalhar para mim, né? Chama o Boa Noite Cinderela, né? Boa Noite Cinderela, golpes do não sei o quê, mas então essa é bem grave. Mas também pode ter uma escravização social, na qual eu tenho uma relação de dependência com uma pessoa que diz que é meu pai. Meu pai é um marreteiro que vem todo fim de semana trazer as mercadorias para mim, aí vira o padrinho dos meus filhos, madrinha, aí eu tenho que
respeitar ele porque é o padrinho, então aí ele pega a minha seringueira e me dá 1 quilo de farinha por 40 kg de seringueira. Você acha isso justo? Essa troca? Mas esse tipo de relação também é uma forma de escravização. E tem a escravização de tipo jurídico, onde o escravo ele é sujeito a uma lei jurídica que diz: olha, você é escravo. Por que é escravo? Porque a lei diz. Então, o Império Romano, por exemplo, todos os que não eram cidadãos de Roma, eles eram escravos. E aí havia uma legislação. E por vários meios, isso era imposto, né? Fome, agressão, né? Várias. E finalmente isso virava uma ideologia que as pessoas incorporam na sua cabeça e acabam dizendo: sim, isso é assim. Acabam que naturalizando essas situações. Né? Então vira assim como a lua e o sol. Ser escravo é igual a isso. Então as pessoas não enxergam essa situação. Isso também está entronizado dentro dos comportamentos culturais das pessoas. Então, para sair daí precisamente, se criaram esses direitos que a gente falou na legislação ambiental. Você lembra? Os da primeira geração: direito à vida, direito a um vício justo, direito à mobilidade, direito a você morar onde você quiser, poder se locomover. Vários direitos que a gente... São direitos que a gente menos percebe que a gente tem. Né? Mas, em alguma época, algumas pessoas não tinham esses direitos. Se você queria sair de Tabatinga para Benjamin, você não podia sair. Se você queria plantar uma comida, você não podia, porque não deixavam você plantar. Tinha que plantar para outras pessoas. Então, esses direitos, direito à vida, vamos falar assim. Esses direitos estabeleceram primeiro essa questão da consciência, direitos do indivíduo, né? Assim. Depois você lembra os direitos de segunda geração, né? Eles foram os direitos sociais, né? Quais são os direitos sociais? Direito a um trabalho digno, a uma remuneração justa, né? Direito à segurança social, a uma aposentadoria. Então, veja bem que aqui nós estamos trabalhando na parte da Revolução Francesa. Não foi a principal revolução, mas várias revoluções pela Europa e por fora do mundo brigaram contra essas relações de escravização. Uma coisa menos pior que a escravização são relações de servidão, né? Qual é a diferença entre servidão e escravização? Você que é escravo está sujeito ao controle total. O cara tem direito de vida e morte sobre você. Aqui não, aqui você está sujeito a uma sujeição pessoal por aquelas coisas que eu falei. Que porque é meu padrinho, minha madrinha, porque é meu chefe, meu comandante militar, essas coisas. Né? Não existe uma... Mas de qualquer maneira leva também a uma dominação da pessoa e a tolir suas liberdades. Então, por esses os primeiros direitos aqui, o direito à liberdade, né? Liberdade não, as liberdades, né? Liberdade, igualdade, né? Ou seja, os direitos que a pessoa tem independentemente da questão econômica, independentemente de uma pessoa ter mais dinheiro que você, ou pertencer a uma melhor família que você, nós todos somos iguais perante quem? Perante a lei. Então, o surgimento do Estado Democrático, precisamente, é o mecanismo para garantir esses direitos. Mas vocês podem ver claramente que isso está em permanente questão, né, em conflito. Inclusive, atualmente, nós estamos tendo uma regressão desses direitos. Muitas pessoas questionam, por exemplo, os direitos, por exemplo, reprodutivos da mulher. A mulher não pode decidir se pode ou não ter filho. Ela está obrigada a ter filho, porque tem uma lei que manda, você tem que ter filho e não pode abortar. Né? Como é que funciona no Brasil? Toda mulher aqui está obrigada a ter filho. Se fica grávida, tem que ter filho. E se não,
ela é uma pressa se decide abortar um filho, né? É assim ou não é assim? Não, não é assim não, gente. Não, tem umas exceções agora, né? Se a mulher foi estuprada, está obrigada a ter filho? Não. Se a mulher está em risco de morrer por causa da se ela decide não ter porque ela está muito pobrinha e não sei o quê. Mas o que acontece? Muitas vezes o fato de uma pessoa ter um filho sem ter as condições econômicas para criar, acaba gerando nela o quê? Uma escravização. Entendeu? Daí vira uma espiral da pobreza. Tem uma pessoa pobre ter um filho, que vira pobre, tem outro filho mais pobre ainda. Em lugar de sair do buraco, vai lá quê? Afundando, né? Aos poucos. Bom, mas aqui os direitos sociais tem a ver com a questão trabalhista, né? Essa questão trabalhista surge principalmente com o quê? A Revolução Industrial de 1870, por aí, né? Eu já falado disso, o surgimento da máquina de vapor, toda essa questão. E também o avanço do capitalismo, mas do capitalismo industrial. Entendeu? Então não era mais o escravo das minas, da cana-de-açúcar, do café, daquela primeira modernidade que falamos, que está localizada aqui. A primeira modernidade. A primeira fase do avanço da sociedade europeia hacia a sua consolidação de poder, de força e tal. É mais assim na segunda modernidade, a gente falou disso ontem, né? Então, com o avanço da Revolução Industrial, com o surgimento do quê? Da indústria manufatureira, da indústria de transformação, do uso dos maquinários, do surgimento das grandes fábricas na Europa, surgiu o quê? Surgiu a exploração das pessoas, outro tipo de exploração, diferente dessa aqui. Porque aqui já o pessoal recebia havia monetização, existia o dinheiro e, portanto, existia o salário. Só que o salário era uma coisa assim, pouquinho. Então, o assalariado, a briga é tudo trabalhar por quê? Por um salário melhor. Por quê? Porque o salário que dá para ele acesso a os bens de consumo. Aqui nessa fase, aqui não havia dinheiro. Aqui era uma economia rural, fazendária, por exemplo. A escravidão, a servidão, poderia ser, por exemplo, em fazendas de café, por exemplo, no Brasil, a mineração do ouro, ou, por exemplo, também na criação de gado. Você lembra a famosa charqueadas? As charqueadas? O charque. Todo mundo conhece o charque. Esse charque não é um produto inventado na Amazônia, não. Esse charque foi inventado na época da mineração do ouro, por quê? Porque todos esses escravos lá da mineração tinham que comer alguma coisa. Então, em Rio Grande do Sul criavam gado, sacrificavam, faziam no charque, que é um tipo de processamento para fazer que a carne se preserve, né? Preservação da carne, né? Tipo como carne de sol, né? Charque um pouco isso, uma carne de sol mais salgada, né? E era transportada às regiões de mineração de Minas Gerais, de São Paulo, para as pessoas comerem. E eram três grandes negócios: a criação de gado no charque para alimentar os escravos, a plantação de café para produzir o café para exportação e a mineração de ouro também para produzir. Esse era o Brasil colonial da época da Revolução Francesa, né? Que acontece mais ou menos também em 1860 com a Revolução. Acontece a famosa Lei Áurea. Qual é a Lei Áurea? A libertação dos escravos pela rainha ou a princesa Sofia? Ah, não, Isabel. Bom,
Esses são fatos que nos mostram que nós temos no Brasil uma fase histórica, que o pessoal chamamos aqui uma primeira modernidade, e temos uma outra fase histórica, que já é a Revolução Industrial, onde aqui mudam todas as relações. Mudam as relações de trabalho, porque aqui temos salário, temos segurança social, temos uma briga sindical. Aqui não temos dinheiro, mas temos pagamentos em espécie. O escravo tem uma troca, o escravo é alimentado para ele trabalhar pelo dono do escravo, né? Isso não é bem assim, porque já está provado que a grande maioria dos escravos que vinham para o Brasil, eles vinham para cá e eles morriam na sequência, ou seja, eles eram colocados para trabalhar, mas com uma alimentação tão ruim, com as condições tão ruins, que no primeiro e segundo ano eles já morriam. Aí isso provocava que trouxesse mais e mais população para cá. Então veja bem que a gente falou ontem, da famosa economia extrativa, ela também é extrativa com a própria população humana escravizada. Por quê? Porque o dono dos escravos, ele não se preocupava com a saúde dos escravizados. Se o escravizado morria, ele ia comprar outro lá no Pelourinho, em Salvador, no Rio de Janeiro, e também ele não parava. Porque o escravo era tão barato que podia comprar e vender se não precisava. Então, essa mentalidade extrativa não somente se aplicava para, por exemplo, para o café, para o gado, para o ouro. Né? Vocês podem dizer, mas não, o café, ele é uma planta, ele é plantado, ele cresce, ele produz o grão, todo ano tem uma safra e tal, né? Só que não era em si a plantação do café, era a maneira como era feito o processo de produção do café, lá no Rio de Janeiro. Pegava a floresta, queimava, plantava o café se desenvolvia, ele pegava várias colheitas até que os solos agrícolas se exauriam por completo, viravam um deserto. O que fazia o senhor de café, o senhor da fazenda de café? Procurava outro pedaço de floresta para queimar. Queimava, pegava a cinza do café, plantava, a plantinha crescia, 1, 2, 3, 4 anos, dava as suas colheitas, e depois começava a não ter mais produção. Aí ele abandonava essa área e ia atrás de outra. Então, era uma agricultura que o pessoal chama de tipo predatório. Né? Predatório. E então também a gente pode qualificar como de tipo extrativo. Bom, mas você lembra dos famosos direitos de terceira geração? Os direitos do meio ambiente? Precisamente a nossa disciplina de legislação ambiental, ela trata do direito ao meio ambiente, né? O meio ambiente na Constituição, os princípios do meio ambiente e tal. Mas veja bem que esses direitos ao ambiente, eles surgem como consequência de todo este processo aqui. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o Código Florestal brasileiro, ele foi implantado nos anos 60, antes da Constituição de 88. Por quê? Porque esses processos de desmatamento, degradação do ambiente a partir da agricultura do café e também da famosa cana-de-açúcar, estamos falando dos principais estados da Federação Brasileira, né? Cana-de-açúcar de Salvador, Paraíba, Pernambuco, né? O café Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e em todos esses aconteceu assim. Por isso, quando você vai para Minas Gerais, São Paulo, e você começa a andar de estrada e você começa a ver nenhuma árvore, só capim, ou se não cupim. Capim e cupim. Cupim por quê? Por que aparece cupim numa área agrícola? Porque o solo está tão exaurido, tão degradado, que o único que pode crescer aí é o cupim. Que ele escava, sabe, ele escava galerias para tirar lá de dentro. É a única coisa que pode se desenvolver nesses solos degradados. De uma floresta que se chamava ou se chama Mata Atlântica.
a Mata Atlântica brasileira. Ela tinha 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela ia do sul do Paraná até mais ou menos Paraíba, e na famosa Serra do Mar, uma floresta de montanha perto do oceano. Então vocês podem se imaginar a coisa bonita que isso era, porque era uma floresta, umas montanhas perto do oceano. O que acontece quando eu tenho montanha perto do oceano? Temos aquele efeito orográfico, né? A água evapora do oceano, chega na montanha, acontece chuva, e vai se repetindo um processo, e tem uma área muito úmida que permitia que se formasse uma floresta tropical muito biodiversa, muito rica e tal, que foi dizimada completamente pelo avanço precisamente do quê? Dessa civilização europeia ocidental. Claro que não foram os europeus, né? Não foi os portugueses. Nessa primeira parte participaram bastante, até de 1550, né? Até 1800 foram os portugueses que fizeram aqui a festa, né? Mas depois disso foram os próprios brasileiros que começaram a fazer aqui seu desenvolvimento, né? Claro, gente, o pessoal não sabia nada disso de meio ambiente, mudança climática, não sabia nada disso de que estavam fazendo uma coisa errada. Os avisos começaram a aparecer nos anos 70. Os avisos sobre o quê? Sobre a degradação ambiental. Vocês lembram lá na nossa disciplina, né, que a gente falava, por exemplo, de vários desastres ambientais que aconteceram pelo planeta fora? Mas eram desastres relacionados com a indústria. Ninguém questionava que a pecuaria, que a agricultura, né, que a mineração fossem degradantes ambientalmente. Foi aqui que começou o problema, com o desenvolvimento industrial, né? Bom, o outro momento que a gente pode perceber que essa situação também começou o pessoal a chamar a atenção foi aqui nesta fase aqui, de 1960 a 1988, aconteceu o quê? A ocupação da Amazônia. Não foi a primeira ocupação, foi a segunda ocupação da Amazônia. Aqui na primeira fase da história brasileira, teve a primeira ocupação, que foi aqui, precisamente quando veio a descoberta da Amazônia, foi ocupada, se criou toda a rede de cidades em 1600, né? Vocês devem lembrar que, por exemplo, Belém do Pará foi fundada em que ano? 1614. Então temos uma Amazônia de antiga ocupação, de 1600 e tal, que chamamos de Amazônia tradicional. Belém, Santarém, Óbidos, né? Essas cidades mais antigas que constituíam, por exemplo, a famosa capitania do Grão-Pará e Maranhão. São Luís também é bem antiga, né? E que foram, digamos, as bases dessa ocupação inicial, que é da primeira modernidade, através do extrativismo que a gente falou ontem, das famosas drogas do sertão, né? Mas também do extrativismo de quem? Da população indígena. Antes de haver escravos africanos no Brasil, a primeira população escravizada foram os indígenas. Só que os indígenas, eles eram muito rebeldes. Então muitos deles preferiam morrer a trabalhar. Ou simplesmente morriam, porque as condições em que eram colocadas eram muito difíceis para o modo de vida deles. Então vocês imaginem um indígena que estava lá na floresta andando, tinha todo acesso a toda a comida, caça, pesca, legal, se alimentava, era pego, preso e colocado numa situação de escravidão. Qualquer um morre, né? Obrigado. Qualquer um vai morrer, né? Então veio uma situação tal de dizimação da população indígena que os próprios europeus, isso foi na época em que a Europa dominava o Brasil, ou seja, na época colonial, eles começaram a se questionar: gente, estamos acabando com uma população. E essa preocupação veio de quem? Dos jesuítas. Falando jesuíta, parece que foi a Igreja Católica que se preocupou.
Você sabe muito bem que aqui na Amazônia temos vários por aí, temos que capuchino, que não sei o quê. Mas os jesuítas são, né? O Papa Francisco é jesuíta. Eles eram uma ordem esclarecida, né? Ou seja, eram educados, eram intelectuais. Eles enxergaram que havia um problema com essa maneira como os indígenas estavam sendo dizimados. E aí veio aquela coisa que eu sempre falo, veio aquela discussão que não queria calar, e era a pergunta: será que os indígenas, os índios lá que chamavam, né, eles são iguais aos europeus? E a pergunta: será que eles têm alma? Claro que sim. Mas era um debate, ou eram os animais que podiam ser dominados, né? Lembra ontem que a gente falou? Como um ser humano olha para outro? Eu posso olhar como um animal que não tem alma, então eu posso maltratar ou tratar bem também, né? Ou posso enxergar como um igual a mim. Naquela época não havia ideia dos direitos, né? Você tinha direito se você tinha alma, né? Então aí, se tinha alma, tinha direito, né? Atualmente vem a pergunta: mas será que aqueles grupos têm direito? Será que certos grupos da sociedade têm direito a isso aqui? Acredito que antigamente não Por tinha isso, esse direito, mas eu acredito que hoje atualmente tem direito. Né? Antigamente não tinha esse direito, mas acho que hoje assim eu acredito que sim. Mas imagina um brasileiro que sai do Brasil, cruza a Colômbia, vai para Panamá, chega a Costa Rica, entra no México e chega lá nos Estados Unidos para cruzar aquele muro. Vai ser deportado em Esse muro significa que ele tem direito a trabalhar nos Estados Unidos? Não. Então tem muros que geram que tudo isso aqui que supostamente é universal. É diferença, tá falando do estrangeiro, porque aqui o colombiano, o brasileiro não pode ir lá, mas o colombiano pode, né? Eles podem ir para cá, essa é a questão. O governo é muito fraco. Morar. Brasileiro Mas pode lá morar o lá. brasileiro não Pode, pode professor. ter uma casa A lá. qualquer Pode não, ser. é toda uma documentação que tem que Sim, mas tem que cumprir a regra. Não, mas pois é, professor, a lei é porque o colombiano entra aqui e alugou uma casa, não tem lei pra ele, ele alugou e pronto. Ele tá Mas ele fez um contrato, porque eu moro em Tabatinga, eu sou colombiano, eu pago o aluguel, ele está falando de mim, na realidade, entendeu? Está falando de mim. Então eu pago meu aluguel, eu tenho meu contrato. É uma observação, porque você é o professor. Mas tu não, sabe da lei. sim, mas Só tu não que foi tem esse colombiano que tu está falando. Ele fez um contrato de aluguel. Então, ele, né? Então, Não, assim, eu tô questão de falando percepção. Ela está falando em relação aos direitos. E aqui os direitos são iguais para todos, sendo estrangeiro ou não. Isso. E lá em Letícia não. Lá o direito de um colombiano não é igual ao de um brasileiro. Essa é a questão dela. A Constituição brasileira tem um artigo que chama artigo 5º, que fala: os estrangeiros têm os mínimos direitos dos nacionais, exceto estes aqui. Votar, não sei o que. Tá? Isso é verdade. O Brasil é muito mais universalista que outros países. Agora a Colômbia não. A Colômbia fala: tu pode estar aqui, mas tu tem que cumprir esta regra. A Colômbia não te dá direitos, ele te dá obrigações para tu ter acesso ao direito. até na saúde, né? Na saúde, o colombiano vem ser atendido aqui, né? Mas também já atendido lá. Isso eu tenho certeza porque eu já vi pesquisa sobre isso. Ela também só atende. Ela tem um sistema que paga, os que podem pagam e os que não podem são atendidos também. Agora, sabe que Letícia também não tem dinheiro tanto assim, igual que a Tabatinga, né? Funciona, mas não funciona muito bem. Mas no geral o que eu quero mostrar é o quê? Que isso aqui que está colocado também não é bem assim, entendeu? Nem os próprios brasileiros têm acesso a certos direitos. É Entendeu? verdade. Depende do quê? Não, também depende se tu pertence a uma família, se tu é amigo do amigo, né? Depende da posição social. Da raça. Se eu sou um moreninho, um preto, assim, tá, chego lá pedir uma ajuda, é diferente se é um branquelo e azul, né? Eu tenho certeza disso.
Eu já morei lá no Rio de Janeiro, uma vez comprei uma sandália e ela quebrou. Aí fui na loja trocar, primeira loja. Não tinha nenhuma. Rio de Janeiro é uma cidade 80% de pessoas pretas. E nas 10 lojas que eu fui não tinha um só. Tudo era branco. Então nós temos que essas relações antigas, do tempo da escravidão, elas ainda existem, persistem na nossa sociedade. O que o pessoal chama atualmente do famoso racismo estrutural. Né? Persistem no acesso à universidade, no acesso à saúde, no acesso ao emprego público. Né? Por isso que tem leis de conta, senão, certo? Entendeu? Então temos isso, né? Tá bom. Aí surge uma questão aqui, mas o meio ambiente, o que é isso? A natureza. A água está contaminada, temos poluição ambiental, temos os desastres químicos, Cubatão, temos a contaminação dos rios pelas mineradoras, né? Então, isso que no primeiro momento era um problema para as pessoas, socialmente, porque eram escravos aí, virou um problema por quê? Para o meio ambiente. Porque isso ganhou uma dimensão enorme graças a isso aqui. Então a exploração das pessoas e da natureza ganhou dimensões muito maiores. E isso gerou um conflito ambiental que se manifestou como? Pois primeiramente com os problemas, né? Pessoas que morriam por contaminação, poluição, né? Se nós vamos pelo lado da questão social, esse conflito se manifesta no quê? Na violência social, né? Uma pessoa pobre, não tem acesso a nada, ela está lá numa favela, e ele está passando fome, vê seus filhos passando fome, o que ele faz? Ir a roubar, ou se meter em atividades ilícitas, né? E pior é se ele vai ver as mansões dos poderosos, né? Ele está na favela, Fernando, se ele fala, ou seja, ninguém é bobo, né? Pode ser que não tenha educação, mas ele vai estar aqui na favela Ferrado, morando em plástico, papelão, e tem aquele barulho de mansões, de carrão, de helicóptero, de avião, né? Alguma coisa está errada, né? Pelo menos para ela está errada, né? Então essa questão social está aí, né? Mas começou a surgir uma questão ambiental. O episódio chama de ambiental, né? Bom, por isso que depois vem a surgir essa ecologia política. Porque a ecologia política precisamente nos tenta abrir, nos despertar essa questão de que o problema ambiental da natureza, né? O problema da crise da natureza, ela tem muita relação com o problema do desenvolvimento econômico, social, e tem a ver muito com relações atrasadas da sociedade. E aí a pergunta é como nós podemos trabalhar para resolver isso. Só que esse tema é o tema do outro mini curso que se chama Redes Sociotécnicas da Biodiversidade, que é uma metodologia para a gente poder trabalhar isso aqui, esse problema que a gente está criando, né? Estou só colocando o problema, né? E depois ver como nós podemos propor soluções a isso, né? Isso aqui que eu falei no grande, a gente pode ver no nível Amazônia e também no nosso nível municipal, local e individual. Nós podemos ver as consequências dessa ocupação da Amazônia na época colonial. Como foi isso aqui na região do Alto Solimões? Será que chegou a haver grandes fazendas de cana-de-açúcar aqui na região? Não. Plantação de café extensivo, mineração, criação de gado. Não, então aí vem uma observação importante. Este pedaço da Amazônia, que seria o estado do Amazonas e parte do Pará, ele sempre ficou isolado deste processo de desenvolvimento, né? Entre aspas. E isso gerou o quê? Que a floresta amazônica se preservasse. Então, pelo lado da natureza,
esta economia extrativa nunca chegou aqui a esta região. Nunca chegou. Os povos indígenas que moravam aqui também não foram tão afetados, né? E essa região se convirtió em quê? Em uma válvula de escape. Então todo mundo que estava incomodado com esta situação fugia da escravidão, fugia, por exemplo, das relações sociais complicadas. Por exemplo, uma relação social muito complicada que o pessoal não gosta de estar é o serviço militar. Então fugiam do serviço militar, da escravidão, e vinham para cá. Então muitas pessoas que eram escravos em Manaus, no Pará, eles remontaram o rio e viram morar para cá. Então eu estou colocando isso precisamente para mostrar quais são os nossos atores sociais de nossa região. População indígena e muitas pessoas que fugiram do centro onde eles moravam, porque eles lá eles eram sujeitos a relações que eles não gostavam. Tanto nessa primeira fase como aqui. Agora também houve muitos que viram obrigados, né? Você já viu uma história assim de um grupo que veio obrigado para cá? Conscripto? Como soldado? Soldado da borracha. E isso não foi na época da escravidão, não. Não foi acertada em aula. Foi quando? Foi nos anos 40, gente. Então, veja bem, a sociedade, por uma situação supostamente assim, uma emergência, né, que era a guerra contra a Alemanha, né? O governo brasileiro decidiu pegar os nordestinos que estavam lá sem ocupação, pegar como, arregimentar como militares e trazer aqui para explorar o quê? Os soldados da borracha viram fazer o que aqui? Extrair a seringa, né? Extrair o lápis da seringa, eu ia falar. Extrair o lápis da árvore da seringa. Por isso que o biólogo, ele tem muita mais condição, às vezes, de pensar esses problemas que outras pessoas de outras áreas. Um sociólogo não diferencia a folha do caule de uma planta. Então, por exemplo, eu falei, eles tiraram, foram explorar a seringa. Não, tiraram o lápis. E que é o lápis? O lápis é uma substância que tem duas propriedades. E tudo isso nos leva a pensar precisamente uma ecologia política mais ecológica. Ou seja, nós como biólogos devemos pensar que nós podemos entrar nesses problemas sociais, mas com nossa formação de biólogo. Então, se temos um problema de questão de água, é claro, o sociólogo vai juntar as pessoas para conversar, mas orientar a conversa sobre o que é melhor em questão de contaminação de água tem que ser uma pessoa com formação, que no caso é o biólogo. Muitas vezes a pessoa que tem a formação, ela não participa do processo porque ele não tem o poder político. Né? Ele está indo para outra... Da sala 4. Sala 4. Então, por isso, a partir dos 70 e 60, começa a surgir uma preocupação sobre a natureza da sociedade. E começa a questionar todo esse desenvolvimento aqui. E aí tem todos esses questionamentos, aí formam grupos sociais, um movimento, não sei o quê, mas não tem um grupo que pesquise isso, que tente compreender esses problemas e tentar colocar ordem nessa festa e explicar as coisas para depois dizer, bem, então como que a gente faz para tentar resolver esses problemas? E aí sucede que sem o conhecimento ecológico, a gente não consiga fazer a solução política. E a solução política passa um pouco por questões legais, questões econômicas e tal. E esse é um pouco esse embate em que nós estamos atualmente. Então, por isso é que por exemplo, eu que sou biólogo, eu decidi estudar ciências sociais. Mas não se engane, minha mãe era advogada. Minha família toda era advogada, então eu estou me desviando um pouquinho do meu desigual. Bom, tudo isso aqui eu falei aqui é o mundo da vida dos europeus ocidentais e também dos brasileiros
que o pessoal poderia chamar de neo-europeus. Né? Então, os descendentes dos europeus, eles construíram isso aqui. Entendeu? Essa sociedade que está aí. E esse é o mundo da vida deles. Então, eles criaram umas instituições, né? Criaram um conjunto de instituições sociais, econômicas, políticas, judiciárias, culturais, que eles acreditam nelas e concordam que elas funcionam. E no Brasil, essas instituições também existem. Agora a pergunta é, será que elas funcionam tanto quanto bem como na Europa? Não. Então, por exemplo, a gente pode dizer, a universidade no Brasil chegou em que ano? É uma instituição da modernidade europeia, muito importante. Em 1909 foi a primeira. Vamos falar de Manaus, né? 1909. Mas a universidade na Europa começou em 1200. E quando chegou a universidade em Tabatinga? 2010. Então, quanto tempo passou entre a implantação da Universidade de Manaus e a chegada aqui? 100 anos, gente. Quais foram as instituições que primeiro chegaram aqui? Os militares, os padres e a bandidagem também. Os bandidos, né? Também chegaram, né? Mas essas são instituições desta época aqui, da primeira modernidade. E elas têm um peso. O que mais pesa na nossa região, como uma instituição que tem influência na região? A universidade ou os militares? Claro que os militares. Né? Eles influenciam tanto explícita como na calada da noite. Eles sabem que é capinar. Entendeu? Então aí vem essa questão, que estas instituições desse mundo da vida moderna, elas na nossa região, no Brasil, e na nossa região Estado do Amazonas, e na nossa região Altos Solimões, elas se desenvolveram de uma maneira muito diferente. Às vezes, certos setores da sociedade, do mundo da vida europeia, não viram para cá. Então, por exemplo, aqui nós não temos um teatro Amazonas, né? Temos um teatro, um cinema. São os auditórios. Agora que com a avanço tecnológico a gente tem acesso a essa experiência de ir a um teatro, se reunir, ver lá e tal. Isso não aconteceu. Então isso que eu estou falando, que a experiência da modernidade europeia é muito diferente para a gente que está aqui na América Latina, Brasil, Amazônia, Brasil, fronteira com Colômbia, que é o que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e também na Europa. E isso influencia bastante nossas relações, né? E influencia também bastante nossa relação com a natureza. Só que o que pode ser visto como uma das vantagens para a gente, acabou virando uma vantagem. Porque nós não temos acesso a essa modernidade, mas nós temos acesso ao quê? A uma natureza prístina. Nós temos acesso ainda aqui a um ambiente limpo, a pesca, a floresta, a uma alimentação saudável, mais ou menos. Né? Eu tenho certeza que se alguém não quiser trabalhar aqui, se empregar e quiser viver só pescando e plantando, consiga, né? Então isso significa que a pessoa não precisa ser escravo de uma empresa, né? Em Manaus a pessoa consegue fazer isso? Não. Então, a natureza é um espaço de liberdade, né? Um espaço onde a pessoa, o caboclo, o camponês, que está fugindo, o indígena, ele pode ser livre um pouco de essas amarras que o mundo moderno criou para ele. O senhor Max Weber, precisamente, ele criou um conceito que se chama a cárcere de ferro. E ele diz que, precisamente, essa mentalidade que gerou o capitalismo,
Como chama? Como chamava o livro que eu falei? Não? Do mais velho? As origens do capitalismo? Não é o nome do livro? Olha, estou começando a ter a saga. A ética protestante e as origens do capitalismo. Bom, essa ética, o que é uma ética? Um comportamento ético. Ética tem a ver com etiqueta, né? O que é a etiqueta? A etiqueta. Você senta e come, pega uma senha, pega o talher, dá, come, é etiqueta, né? Há normas de comportamento na mesa. Mas tem lei para isso? Você vai preso se descumprir a etiqueta na mesa? Se eu pegar a colher e comer a farinha com peixe, ninguém vai falar, pega o garfo, pega a faca, né? Não, né? Bom, precisamente, é uma lei, uma regra que não é vigiada por uma lei judicial. Então é um comportamento que ele é cobrado, mas ninguém está cobrando com obrigação. Então a ética é uma coisa que é moral, mas que não está no código de regras. Um comportamento ético. Vou colocar uma situação. Eu estou na rua e vejo que um cara atropela uma pessoa com sua moto. Aí vamos falar assim, eu sou policial. Aí chego lá e vejo que atropelou a moto e resulta que é um parente meu que atropelou. Aí eu, vai embora que eu resolvo. Aí tem um crime. Mas vai embora. Por que esse policial fez isso com esse parente dele? Para proteger. Mas ele podia? Não. Então, o fato de ser parente de alguém, o amigo, te dá direito a infringir a lei que ele infringiu que foi atropelar alguém? Não. Mas você sabe muito bem que isso aqui acontece muito. Furar a fila, né? Do concurso público, né? Do SUS, né? Não sei se no vestibular da universidade também, no NRU. Mas isso é um comportamento que ele não é legal e não é ético. Não é ético. Então, ele vai falar assim, a ética protestante é uma visão do mundo que a pessoa aplica para o seu dia a dia. Então, por exemplo, todos vocês concordam que eu tenho que pagar com dinheiro tudo que eu compro, né? E se eu vou vender uma coisa, eu quero o meu dinheirinho, eu não vou trocar farinha por peixe, não. Mas qual lei diz que não pode? Que tem que ser dinheiro por dinheiro, ou eu trabalho por receber um salário. Não, essa lei existe sim. Mas o que acontece? Isso que eu já tenho aqui incorporado na minha cabeça, que eu nem considero dizer, eu vou trocar meus sapatos por um garfo, né? Já incorporei, isso é uma ética. E quando eu falo assim, a ética protestante é uma ética religiosa que deu origem a uma visão do mundo. Mas aí também estão incluídos os católicos, só que menos. Né? E aí Manuel fala assim, o que eles criaram foi uma cárcere de ferro. Eles criaram uma prisão na qual eles mesmos se colocaram. Uma prisão de regra. Não pode isso, não pode aquilo, pode subir, pode descer. Não. Por isso, muita gente que vai morar em Manaus ou em São Paulo diz: não, cansei, não quero mais, que cheio de regra aqui. Para subir no ônibus tem que pagar, para descer também, para entrar no banco tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí um monte de regra. Né? Isso é que eu vou chamar uma cárcere de ferro, né? Que eles mesmos criaram. Eu estou dentro dessa cárcere de ferro, porque eu tenho essa mentalidade. Né?
Vocês sabem muito bem que, por exemplo, eu falo assim, não vamos fazer uma avaliação qualitativa. Né? Aí a pessoa fala, e eu, sim, tua fala está legal, tá? 10, né? Não, eu sempre falo isso aqui, tem 9, 5, 4, né? Eu também sou preso a isso, né? Há uma visão de mundo que nos leva a ser, de uma certa maneira, seguindo essas regras de comportamento, que chamamos ontem, a famosa aqui, racionalidade instrumental. Uma racionalidade que se ajusta a quê? Meios e fins. Os meios mais eficientes para conseguir os fins que eu quero. E para isso tenho que o quê? Fazer o quê? A matematização, a medição, a quantificação. E isso levou o mundo um pouco a essa crise ambiental na qual a gente está. Então a pergunta é, será que a gente pode fugir dessa visão do mundo? Então fala mundo da vida, significados compartilhados, que são o fundamento da identidade desse grupo, a base da comunicação e ação social. E aí que vem tanto interessante, que esse mundo da vida europeia, ocidental, que veio se impor aqui um pouco, se encontrou com outras visões de mundo, que a gente pode chamar aqui de cosmovisões. Outras visões do mundo, que precisamente são quem? São as visões indígenas do mundo, que são completamente diferentes dessas daí. São visões que têm mais a ver com a relação com a natureza, com a convivência equilibrada com a natureza. Isso para os grupos indígenas. Mas também o pessoal que veio da África escravizada também eram populações, comunidades indígenas, que eles viram também de áreas de floresta tropical, do Congo, da Namíbia, do Camerun, tudo isso eram grupos que traíam aqui. Então eles trouxeram também sua visão do mundo vinculada com a natureza. Aquela ideia do animismo, do totemismo, que a gente pensava assim, não, eu sou parente da natureza. Então, se eu sou parente da natureza, eu não posso estabelecer uma relação de mercadoria com a natureza. Eu não posso pensar que a natureza é um objeto. Eu não posso pensar que uma pessoa que é perto de mim, ela é um objeto, é uma coisa. Não. Todos são parentes. Né? Todos são parentes. Tem aquela situação aqui em Tabatinga, né? Chega o americano, o colombiano, do interior, pode ser também um paulista e casa com uma indígena, né? Aí casou, chegou na casa, dormiu, e ao outro dia tem 15 pessoas dentro da casa dele, morando, parentes da menina. Por quê? Aconteceu, né? É. Se eu caso, eu não caso só com eu caso com um grupo. Eu caso com um grupo, né? Eu e minha família só né? Então já chega lá e se instala, e tem todo, aí vem o conflito, né, também. Mas então são duas visões do mundo, né? Chamaremos aqui visão do mundo, que entra nesse conflito. Eu falei um pouquinho aqui da visão do mundo, uma falar assim, ocidental, europeia, né? Mas e como seria a visão do mundo indígena, do caboclo, do ribeirinho, das diferentes comunidades indígenas? Cada grupo indígena tem suas cosmovisões próprias, né? Do quilombola, do nordestino que veio morar aqui também, né? Então tudo isso se coloca, né? Mas para discutir o quê? Nossa relação com a natureza. Como nos relacionamos com a natureza? Mas aí a gente vê uma coisa. A primeira relação com a natureza que a gente tem é com que natureza? A minha natureza. Eu sou um ser natural humano. Sou natural, eu como, eu me visto, eu passo fome, adoeço,
igual banheiro, né? Todas essas coisas que o ser humano faz biológicas, mas sou um ser humano natural. Então eu tenho o quê? Eu tenho meus gostos, minhas raivas, tenho meu pensamento psicológico, tenho minha mentalidade, né? Tudo isso. Então, mas o ser humano é um ser natural humano. Agora, esta visão do mundo aqui ocidental levou o ser humano a pensar que ele não é um ser natural, ele é ser humano. Tanto que criou direitos humanos e não criou os direitos do humano em relação à natureza, ou os deveres, né, do ser humano em relação à natureza. Porque sempre se considerou que a natureza era uma coisa, ou que não tinha papel, ou seja, tipo assim, um pano de fundo que não tinha nenhuma atividade, né? Ou seja, podia fazer o que eu quisesse que não ia ter reação, né? Era só um objeto. É um objeto, uma coisa, na cadeira. Ela não vai responder. Ela não vai responder de mim, não vai dizer, olha, não me bate, não sei o que, não. Ela não vai fazer nada, né? Os ocidentais eram assim, né? Mas para os indígenas já é diferente. Os indígenas, a natureza é como se fosse parte deles. Tem vida. Tem vida. E eles respeitam muito isso. Não tem 1 milímetro quadrado da Amazônia que não tenha vida, desde o solo até o topo da floresta. O solo está cheio de bactérias, nós biólogos sabemos disso, né? Está cheio de. Se tu deita no chão, imediatamente vem 400 hormigas para te morder. Agora tu vai pensar um turista europeu de Bogotá, né, que chega lá e ele senta assim e ele vai dizer, ai, está me coçando. Mas por que está me coçando? Ele nem pensa, nem imagina que tem uma formiga para morder ele. Você, como guia turístico, diz, olha, meu amigo sai do formigueiro, sentou no formigueiro, sai daí. Porque eles não enxergam isso aí como uma coisa com vida, com animação. Eles pensam que é igual que na cidade deles, que eles sentam em um pedaço de cimento sem nenhum tipo de atividade biológica, entendeu? Então, essas visões do mundo fazem com que a gente enxergue de uma maneira ou de outra nossa relação com a natureza. Por isso que eu falo que aqui a gente, porque eu aprendi a ser assim, eu me interessei, estudei, penso um pouquinho assim. Mas aqui muitas pessoas, e vocês também, vocês nasceram dentro disso. Entendeu? Mesmo que não seja totalmente indígena, Siticuna, Cocauca, todos têm o indígena originário, ele virou um caboclo, né? Que é um indígena destribalizado, né? Tapuro, o caboclo, tem também todo, né? E esse indígena, ele não se prejudicou, ele se enriqueceu com a influência africana, com a influência do nordestino, com várias influências que deram para ele muita força, precisamente para resistir e suportar essa agressão que foi feita na primeira fase da colonização e na segunda fase da ocupação da Amazônia, né? E veio uma terceira fase que é a digitalização, internet e tal, mas esta aqui, segunda fase, não chegou aqui com tanta força no Amazonas. Então, por exemplo, ainda tem floresta, ainda tem populações indígenas, caboclas, ribeirinhas que têm uma relação com a natureza, e isso é uma vantagem muito grande para a gente pensar precisamente as questões da crise ambiental. Se vocês percebem um pouco, Tabatinga ela não tem sido tão afetada como outros locais pelas mudanças climáticas até agora. Incêndios florestais não tem acontecido tanto, né? A enchente aconteceu, mas já está voltando. Então, por quê? Porque estamos rodeados de floresta, e a floresta é a que nos dá nossa proteção contra a seca, né? Vocês, como biólogos, sabem muito bem que a árvore é uma bomba que ela está puxando água do chão e as árvores maiores fazem isso. Então, a evapotranspiração. Todos esses conceitos que vocês sabem, né? Isso é importante para quê? Para precisamente nos colocar, precisamente pensar, bem, essa floresta realmente mesmo ela ajuda para proteger a gente? As árvores nos ajudam, ela nos dá mais alimentação, eles esfriam o clima, eles nos trazem o alimento, né? Então, vocês têm essa percepção. Se for procurar pessoas assim nas grandes cidades, mesmo em Manaus,
muita gente não tem uma ideia do que seria uma floresta e a importância dela. Então isso é importante para a gente entender que nós temos diferentes visões do mundo sobre nossa relação com a natureza. E isso gera quê? Pode gerar conflitos. Conflitos que a gente tem que... A gente sabe que frente a um conflito nós temos, como no filme Tropa de Elite, temos 3 opções. Quais são? Alguém já assistiu Tropa de Elite? Uma só é se omitir, fazer de conta que não está acontecendo. A outra é sumir do mapa. E a outra é enfrentar. Né? O problema é que a gente percebe que isso aí está chegando para a gente. Tanto o avanço do desenvolvimento predatório, extrativista, como a crise ambiental que está associada a isso. E então a gente não vai poder se omitir. A gente tem que, desde aqui, não estamos em uma situação de conforto, mas a gente tem que pensar e saber que talvez isso não permaneça. Entendeu? Não permaneça, que venha a surgir conflitos para a gente. Então, por exemplo, vocês viram a situação do indigenista, aquele que foi morto no Javari, né? O Bruno, o jornalista do... Tá. Por que o Bruno foi morto? Ele lutava pelas causas ambientais. Ele quê? Ele lutava pelas causas ambientais. Sim, mas exatamente porque mataram o Bruno. Porque ele passou na hora errada, onde o pessoal que trabalhava com coisa ilegal estava. Mas que coisa ilegal? Garimpo e... Pirarucu. Sim, parece que é legal. Pirarucu. Lembra que eu pedi para vocês procurarem um exemplo de um conflito ambiental? Vou trabalhar com esse. Então, veja bem, temos uma situação conflitiva. Alguém morreu, isso é importante, né? Mataram alguém, né? Aí a pergunta, por que mataram? Aí que falou, mineração, tráfico, não sei o quê. Muitas vezes, essas explanações já são colocadas na imprensa para desviar do que é o real. Do que é o real. Inclusive aqui para a mesma região. Porque garimpo ilegal aqui não tem. Ah, que tráfico de drogas. Tem, mas... Né? Não. Foi simplesmente um conflito por pesca ilegal do pirarucu. Então nós temos nosso objeto. A gente, como biólogo, tem a capacidade de pegar esse pirarucu e saber. E o pirarucu como ele é? Onde ele mora? Do que gosta? Do que não gosta? Né? A ecologia, né? O nicho ecológico, seus hábitos alimentares, o ciclo reprodutivo, quando ele se reproduz, quando não, quando cresce. Tudo isso configura o quê? A ecologia sobre a qual você vai fazer a política. O que é o mais importante do pirarucu para o pessoal que compra o peixe? A carne, né? Chamaremos de carne. Né? Mas tem certos cortes da carne do pirarucu que são mais valorizados, que é aquele com que o pessoal faz o famoso ceviche. Se não houvesse a cultura peruana, o pirarucu estaria salvo. Né? Ou não? Sim. Então, veja bem, a gente pode começar a construir uma rede de relações. Né? Por isso o seguinte é que se chama rede sociotécnica, é uma rede de relações sociais e técnicas em torno de uma espécie de biodiversidade. A gente pergunta quantas espécies de peixe tem na Amazônia? 100, 200, 300. Então muita gente pensa que a ecologia e o problema da biodiversidade é um problema de 1, 2 ou 3 espécies, que são as mais utilizadas. A gente, como biólogo, sabe que o pirarucu, ele é uma espécie. Qual é a importância do pirarucu na rede trófica? Ele é um bicho de que nível da rede trófica? Ele é um produtor, um consumidor de primeiro, segundo, terceiro grau, é um predador do topo. É um predador. Você tem a onça pintada do lago, né?
Ele é a onça pintada do lago. Então, ele faz parte do nível superior das redes tróficas. Então, ele tem uma função de regulação de toda a comunidade de peixe. Você lembra daquela rede trófica que a gente trabalhava sempre? Né? Tem a produção primária do lago. Quem está fazendo biologia aquática agora? Vocês já fizeram ecologia comigo. Então, tem a produção primária, tem o herbívoro e tem os consumidores aí para cima que chegam no predador do topo, né? E isso é uma rede, né? Bem, aí como influencia, eu posso influenciar pela base ou por cima. Se eu elimino o predador que é o predador, o que acontece com os de baixo? Esses outros peixes vão aumentar. E aumentando esses, que são os que comem o capim, o que vai acontecer com a fotossíntese? Pode diminuir. Então, eliminar o pirarucu do lago, ele traz uma série de consequências, que não é somente que o cara da Letícia vai parar de comer peixe, é uma consequência para o ecossistema do lago, consequências ecológicas. Mas aí tem um pulo. O pirarucu, ele é um ator social, ele é um objeto que a gente mexe nele, ou ele é um ser vivo do qual nós somos parentes? Ou nós pertencemos a um clã de pirarucu? Não, somos parentes dele, vamos falar assim. Se ele é parente nosso, nós temos que ter mais um cuidado com ele, né? Porque ele não é um objeto, né? Ele não é um objeto. Então, por exemplo, esses períodos de defesa que tem agora na Amazônia, a origem deles foi qual? Os próprios indígenas já tinham isso. Eles já sabiam que em certa época do ano eles não podiam pescar pirarucu. Por quê? Fase reprodutiva. Aí depois veio os padres jesuítas e apropriaram isso. Então eles começaram a ministrar e se apropriaram dessas regras dos indígenas como deles para eles poderem controlar o processo e influenciar. E depois viram os famosos conservacionistas, biólogos e tal, fizeram sua pesquisa, aprenderam dos indígenas e inventaram os famosos planos de manejo. E aí dizem, não, nós inventamos o plano de manejo de pirarucu. Não, eu aprendi do indígena a organizar e propus o plano de manejo. Aí tem duas coisas. Primeiro, quem que tem o conhecimento? O indígena. Quem roubou o conhecimento? O biólogo, o conservacionista. Quem leva o mérito por isso? O biólogo conservacionista. Ou seja, conhecimento. Né? Então, isso gera também nossa relação como biólogos com essas comunidades. Aquela mesma visão do mundo. O cientista, lembre que uma das fases da modernidade foi a famosa revolução científica. A revolução científica foi simplesmente criar a ideia do ser humano ocidental que a natureza era um objeto que eu posso funcionalizar a meus objetivos, que eu posso dominar, que eu posso medir, quantificar, que eu posso fazer reagir da maneira que eu quero, cutucar, como se fosse assim um causa-efeito, né? E que essa natureza não tem nenhuma outra sementinha que a que eu coloco nela. E essa é a mentalidade do cientista tradicional, vamos falar assim. Ele chega lá com o indígena, tira a informação dele, guarda, traduz essa informação para a linguagem da ciência, como a gente faz na biologia. A gente pega a semente bonitinha lá do feijão, da ingá e tal, a gente que faz com ela, lá no laboratório de fisiologia. A gente conta elas, mide elas, pesa elas, sabe coisas delas, entra lá nela. Para quê? Para saber, mas para saber e também para saber utilizar essa semente. Então, a visão utilitarista, a quantificação, tudo isso faz parte dessa visão do mundo europeu ocidental. Agora a pergunta é, será que nós temos que renunciar a isso para poder combater a crise ambiental? Será que tem outras maneiras de fazer isso? Bom, essa é uma pergunta que eu também não tenho resposta. Bom, eu tenho sim, mas vamos pensar nisso. Então, isso que seria a pergunta da vida e da Amazônia.
rapidamente aqui nesse slide, só para mostrar o quê? A Amazônia, aqui vem um negócio verde, né? Esta Amazônia que o europeu encontrou. Tem muitos relatos de europeus naturalistas que chegaram na Amazônia e viram: gente, só tem verde, só é árvore verde, não tem, só verde, verde, verde. Aí falaram assim: deserto verde, só é verde, não tem mais nada. Ele não conseguia enxergar para além do verde. Por quê? Porque não tinha conhecimento botânico, biológico. Com o correr do tempo, né? Outro chegou e falou: é o inferno verde. Por que o inferno verde? Tem os mosquitos, tem afora, o cara tinha que andar pela floresta, cansava, ele era atacado pelos animais, não tinha como se proteger, os indígenas também. Então chama o inferno verde, né? A floresta era o inferno, ou a floresta também era um local sem serventia para eles. Então essa lição que eles tinham da Amazônia. Bom, rapidamente, eu estou colocando aqui uma coisa que vocês já mais ou menos sabem, né? Que a Amazônia, pela sua formação, aqui estou colocando aquelas fases da origem da floresta amazônica, né? Aqui no 5 milhões. Rapidamente aqui, só para falar rapidamente assim. A Amazônia, o que a gente conhece como Amazônia, ela já foi o oceano. Então nós temos aqui grandes áreas oceânicas. Então, volta e meia aqui tinha uma praia. Você lembra, vamos a Campinarana? O que é Campinarana? Aquela areia branca, né? Sim, essas são dunas móveis de praias antigas da época em que isso aqui não era totalmente seco, era um mar, ou tinha lago. E aí crescia, e aí se originaram alguns tipos de palmeiras. Então a gente pode pensar que basicamente todas as espécies, gêneros e famílias de palmeiras que tem na Amazônia, em algum momento dado elas estavam morando, se originaram em ambientes marinhos, como o coco. Entendeu? Todos eles, só que como foi mudando, né? Primeiro era o mar, temos aqui o estudo das Guarianas, duas grandes cadeias de montanhas, o grande oceano, depois a cordilheira dos Andes foi se levantando, se formaram vários tipos de lagos, se foi enchendo de sedimento e se foram formando outros lagos, mas se foram formando os grandes rios que tem atualmente. E aos poucos, com a formação da cordilheira, se foi formando a grande bacia. Olha, aqui temos um grande lago que tinha aqui nesta área, né? E finalmente se formou a drenagem do rio Amazonas, e aqui a Amazônia como ela existe atualmente. Isso para mostrar o quê? Que também nas paisagens, a Amazônia é muito diversa, chamaremos de heterogênea. Uma heterogeneidade paisagística muito grande, que gera uma heterogeneidade de ecossistemas, de comunidades e, finalmente, grandes áreas de especiação de plantas diferentes. Então, nós sempre trabalhamos, aqui este pessoal, na ciência ocidental moderna, eles trabalham com a ideia de que a Amazônia era uma coisa homogênea, também pela escala, né? Para dizer que não tinha utilidade. Mas aí a gente pode ver que temos muita variabilidade ambiental, e portanto temos muita diversidade biológica. Bom, e precisamente falando isso, de que tem muitas palmeiras que foram de origem marinha, mas que com o avanço da evolução geológica da Amazônia, elas foram evoluindo, se formaram nossas atuais palmeiras, né? O Euterpe precatória ou o Euterpe oleracea, que é o açaí. Eu, na minha tese de doutorado, eu tenho uma explicação analisando, vamos falar assim, a história natural do açaí, precisamente pegando as monografias botânicas, sistemáticas lá, e identificando isso, que essas palmeiras originalmente, as 17 espécies de Euterpe que tem, elas todas se formaram em áreas que eram antigas formações de mar, praias, assim. E elas foram evoluindo. Então, por isso, o açaí em geral, mas o açaí do Pará, ele aguenta a salinidade. Ele aguenta
condições de salinidade e por isso ele existe lá no Pará, nas áreas de influência da maré, do rio. Né? Bom, o pirarucu também, exatamente. O pirarucu era um peixe marinho que, quando se foi formando esse lago gigante, se foi formatando o lago com o correr de muitos bilhões de anos, ele foi perdendo sua atividade como peixe marinho, virou um peixe de água doce. Então essas espécies foram mudando para ser o que elas são atualmente. E esse conhecimento biológico, ecológico, botânico, é o que nos permite pensar em, precisamente, trabalhar com essas espécies e as relações que ele tem. Tem uma situação que eu conto lá na minha tese, de um agrônomo, lá no Pará, que chegou, e era a época dos anos 70, nós estávamos com aquela história da Revolução Verde, né? A nova agricultura tecnológica, mecanizada, que utilizava fertilizante, adubação, compostos químicos, né? Pesticida, era o início dessa Revolução Verde. E ele chegou lá em Belém com a proposta de fazer a adubação do açaí em áreas de maré com o adubo NPK, assim, colocado. E ele montou o experimento, fez o projeto, aprovado, e ele fez o experimento lá, colocou adubo e esperou a ver o que acontecia. O que aconteceu? Ele, como era agrônomo, não era biólogo, ele não sabia que naquela região tinha as famosas marés. Ele pensou que era tudo terra normal, firme assim e tal. Então veio a maré e levou tudo. Ele teimou, colocou de novo e continuou. Passou um ano, quase 2 anos. Veja como é o pensamento, a racionalidade mental. Ele teimou até que já decidiu abandonar esse projeto de adubação química de açaí e fazer um artigo sobre açaí e suas características em relação a quê? A sua resistência à maré, à salinidade, e que por isso as grandes extensões de açaí que tem lá no Pará, nessa área de frente de Belém, que por ser uma área de maré, todo esse açaí, como está adaptado à salinidade, ele pode morar aí. E os ribeirinhos amazônicos, os caboclos, identificaram isso e eles criaram toda essa agricultura de açaí a partir desse conhecimento sobre as marés. Bom, esses trabalhos artigos publicados em uma revista científica lá do Museu Guerra. Então isso mostra que o desconhecimento dessa biologia leva a vezes a grandes erros. E esse açaí, ele teve seu papel na época colonial. Depois foi utilizado de uma outra maneira na época industrial. E agora é utilizado de uma outra maneira. Falando assim rapidamente, o açaí na época indígena, antes da chegada dos europeus, era utilizado como é utilizado atualmente, para fazer aquele suco e consumir à mão, né? Utilizando aquela peneira de semucante. É um processo similar ao processamento da mandioca, na realidade. Né? Você fazia assim, vai tirando açaí manualmente, né? Processo artesanal. Quando chegou a exploração industrial, o pessoal agronômico e tal identificaram que o palmito do açaí poderia ser utilizado como alimento e explorado industrialmente, colocado em latinha, em frasco de vidro e vendido. E aí veio todo o processo de exploração industrial do açaí, que levou quase à extinção das panelas de açaí lá no Pará. Só as próprias populações locais, tradicionais, que eles criaram todo o processo de resistência, porque eles começaram a querer criar uma norma que proibisse a extração de palmito de açaí em detrimento do uso do açaí para produzir o vinho, né? O vinho de açaí. Porque o vinho de açaí é um alimento da população tradicional, que às vezes é a mais pobre. Mas claro, lá no Pará não, lá no Pará todo mundo rico, pobre, come açaí. Muito mais que em Manaus.
ela tem todo um mercado de alimentação de açaí e tal. Chega lá no Porto de Veropeço, 4 horas da manhã, chegam todos os barcos, descarregam o açaí, o pessoal vai lá e compra. 5 horas da manhã já está batendo o açaí, tal. 6, 7 da manhã já abrem o comércio, começa a vender. 8 horas o pessoal toma café da manhã, com esse açaí, o almoço, e a outro dia a mesma coisa. Então é um processo assim, é um processo de alimentação que a gente chama de uma cultura alimentar, né? Assim como tem a dieta mediterrânea, nós temos a dieta amazônica, que ela é baseada no consumo de produtos que a gente chama de in natura. O que significa in natura? Da floresta para a mesa. Então, por exemplo, aqui também estava chique, o pessoal pesca o peixe em certo horário, chega no mercado, o pessoal compra, almoça com ele e nunca guardava na geladeira nada, porque não existia, né? Não existia geladeira, não existia nada disso. Então é uma cultura alimentar que se desenvolveu com base nisso, mas ela é uma boa cultura alimentar. É uma alimentar de produtos frescos todo o tempo, é o melhor que tem, né? Agora, com o surgimento da indústria, né, e da refrigeração, mudou bastante o processo de extrativismo de açaí. Porque quando eu posso refrigerar o açaí durante muito tempo, eu posso armazenar ele, eu posso transportar a longas distâncias. Nos Estados Unidos eles têm, mas é bem caro. Mas pode levar. Essa é a questão. Então lá no Veropeço, quando eu fui na tese, 3, 4 da manhã, já tinha uma fileira de frigoríficos, caminhões frigoríficos, que compravam os paneiros de açaí, colocavam no frigorífico e levavam para Salvador, para Rio de Janeiro, processavam e vendiam. Então já entra uma outra fase de relações políticas e ecológicas da espécie, né, dentro do ser humano. E aí temos que quem se beneficia, quem se prejudica, né, das pessoas. Então, no caso, é claro que os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, são muito maiores, então eles demandam e colocam preço, né? E as pessoas vendem, né? Como eu te falei, nós já muitos estamos acostumados a relações monetárias, né? Comprou, vendeu, comprou. Então a pessoa vai e vende por um preço bom, mas aí deixa de vender para aquele que precisa, que é a população mais pobre, né? Por exemplo, de Belém. Então você vê as curvas de preço do açaí naquela época, que agora deve ser pior, como o açaí aos poucos foi aumentando de preço para a população local, porque tinha uma demanda externa. E a minha pergunta, você como morador da Amazônia, vai deixar vender seus produtos para fora, quando para os locais vai aumentar o preço? Ou vou tomar lei, vou tomar regra proíbe, né? Proíbe a venda. Vocês lembram na época da pandemia o que fez a Rússia, né? A Rússia proibiu as exportações de arroz, porque como eles não tinham, todo mundo estava na pandemia, não havia produção, o arroz que tinha estocado não ia dar para alimentar, para exportar e para consumir internamente. Então eles proibiram a exportação de arroz. Então aí vem a questão. Essas relações das espécies da diversidade biológica, né, dentro da sua inserção política, né? Então a espécie já não é mais assim um objeto de um parente nosso, ele é um ator político. Um pirarucu, um açaí, um caperevá, uma mangueira, um café, uma planta medicinal, uma bactéria, um fungo, todos eles estão dentro dessa rede de relações. Aqui talvez não tenha nenhuma serventia, porque ninguém sabia que havia bactérias, né? Mas já no mundo da ciência, descobertas as bactérias, elas passam a ter um valor muito grande. Então essa é mais ou menos a situação do que a gente quer compreender, pensando essas relações de uma espécie. Vamos pensar, por exemplo, açaí ou pirarucu. O açaí tem uma inserção natural, ele tem suas características naturais como espécie biológica, né? Tem sua vida, cresce, se reproduz, né? Precisa de certas coisas, então, tem seus polinizadores ou não, né?
Quando levaram o açaí para a Bahia para plantar ele na Bahia, o que aconteceu? Não pegou. Não pegou, por quê? Não tinha um polinizador. Os polinizadores. Aí o que fizeram? Levaram os polinizadores. Ou seja, a dupla biopirateria que fizeram com a gente. Biopirateria interna, entendeu? Colonialismo interno. Então, às vezes o colonialismo interno Seringueiras também, né? é mais forte que o colonialismo externo. Entendeu? A seringueira é a mesma situação. A seringueira não podia ser plantada assim em monocultura aqui, mas levaram a semente para a Indonésia e virou o maior produtor de seringueira. Atualmente, inclusive, é o Foi maior. o maior caso de biopirataria que existiu. O caso, vamos falar assim, o típico caso para a gente compreender como funciona isso. Né? Mas não se preocupe que os portugueses também fizeram biopirateria com isso aqui. A cana-de-açúcar era uma plantinha que lá na África, mesma coisa. O africano plantava no seu quintal, pegava suas plantinhas, processava, fazia aquele caldo de cana e bebia. Aí chegou o português e pensou, não, vamos criar uma plantation, uma grande monocultura de cana-de-açúcar, que a gente possa tirar milhões de toneladas e vender para a Europa. Bom, isso só pode ser feito como? Com muita mão de obra, né? Aí também, o português também pensa assim, então vamos também trazer grande mão de obra para fazer esse processo. E aí então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Cana-de-açúcar, a plantation é o esquema de produção, né? A maneira como se planta, a maneira como se processa industrialmente a manufatura, né? E o modo de produção inclui que as relações de trabalho, né? Se fossem umas relações de trabalho capitalistas com dinheiro pago, nunca ia acontecer. Por quê? Porque o pessoal não ia ter condições de pagar o salário. Como de fato acontece ainda, essas canas de açúcar, essas plantações de cana, são locais onde pior pagam o salário do pessoal. Inclusive tem muitas Tem muito trabalho escravo. histórias de trabalho escravo nessas plantações. Então aí é onde a gente vê que esse extrativismo, essa economia extrativa, ela influencia também que relações sociais, relações econômicas, a relações jurídicas e também a questão cultural. Bom, deixa eu ver aqui. Eu coloco aqui o estudo de caso do Pompaçu, mas já falamos de açaí e pirarucu. Então vamos ver só essa ideia aqui rapidinho, só para ver. Então aqui é o que a gente falava, né, gente? Temos a cana-de-açúcar, né? A exploração feita pelos escravos, e aqui deste lado que os senhores dos engenhos, açucareiros. Né? Aí a gente pode tirar do quadro, por exemplo, os caras montando a cavalo, elegantemente vestidos, né? E aqui o pessoal cortando cana, né? Os escravos. Né? E a cana-de-açúcar é um regime de monocultura. Realmente não tem árvore aqui. Então, desmatamento, deflorestação. Né? Isso na época colonial, isso é uma pintura da época colonial da cana-de-açúcar. Né? Atualmente, a exploração da cana-de-açúcar está dentro de outro regime de exploração industrializado por internet, drone. Né? E aqui temos o açaí, a palmeira do açaí. Né? O açaí, ele se parece muito com a história do café. É uma planta que cresce 3, 4 anos, demora para crescer, né? Para entrar em produção. Né? Quando entra em produção, aí todo ano faz uma safra ou duas, né? Dependendo de como você planta ela. Né? Aí você pode plantar em monocultura, onde você vai fazer uma espécie de agricultura predatória, ou plantar em um sistema de agrofloresteria. Ou seja, combinando como fazem os indígenas, os ribeirinhos e tal aqui na região. Combinando açaí com outras frutas, com planta em cana, planta em abacaxi, em um sistema agroflorestal, né? E aí, o café também pode ser plantado assim. De fato, por exemplo, minha avó fazia isso. Tinha uma pequena fazendinha onde ele plantava café, plantava tangerina, plantava manga, criava abelhas, plantava laranja. Eu caí de uma árvore de tangerina porque nos atacaram as abelhas, eu caí, aí meu primo ficou assim com nós.
fazia a plantação com sombrio, grandes árvores em cima, né? Também. E aqui essa é uma foto da seringueira, né? Da exploração da seringueira, na época dos anos 20. Vocês devem lembrar que aqui na nossa região chegou esse avanço do extrativismo predatório, não chegou pelo Brasil, chegou pelo Peru e pela Colômbia, né? Naquela famosa história da exploração da seringueira pela Caçarana. Quem já foi a Iquitos? Quando vocês forem para Iquitos, vocês lá no Museu Amazônico e vai ver toda a história de como os peruanos criaram um sistema de exploração e de escravização dos indígenas para explorar a seringueira, o látex, né, da seringueira, que depois veio a ser questionado pelos próprios ingleses, né, e veio a ser desmontado precisamente pela questão de que eles estavam escravizando a população, mas durante muito tempo existiu isso aí. O meu avô, ele foi um soldado da borracha. Ele tirava. Aonde? Tua avó? Meu avô. Aonde? Meu avô, meus avós, eles vieram de Palmeiras. Aonde? De Palmeiras. Palmeira do Javari? Então, por exemplo, já tem história ambiental para você. O que eu mais ou menos contei para vocês agora é uma história ambiental da nossa região. Então a gente pode pegar qualquer espécie assim e tentar resgatar esse conhecimento de nosso avô, nosso bisavô, antes de que ele possa morrer, né? Resgatar essa história, né? Ele contava muita história de quando ele trabalhava. Por isso, resgata a história e a gente coloca no contexto da história maior. E aí a gente vai ter mais elementos, vai saber. É importante isso, tentar resgatar essa. Então nós temos, por exemplo, chance de fazer a história de alguma espécie, não? Do avô com a seringueira, né? Mas pode ser com a pesca, pode ser com peixes ornamentais, né? A própria história da exploração da folha de coca. A família do meu avô era da Itália e eles começaram como vocês estavam falando, de escravizar os indígenas para trabalharem para eles em Santa Rita do Véu, que é uma comunidade que é distrito de São Paulo de Olivença. Os italianos? Sim. É o seringueiro e o seringalista, ele seria seringueiro. Então conta essa história, fala para tua avó e começa a anotar. A gente, tem várias metodologias chamadas de história oral que a gente pode trabalhar. A minha tia ela trabalhou essa história na parte da minha avó. Ela se formou em pedagogia e ela, no TCC dela, ela contou essa história dos meus antepassados, que no caso seria a minha avó Adalgisa. Ela fez todo um trabalho no TCC voltado só para ela. Ela guardou a história? Mas está por escrito? Ela tem um trabalho. Por isso. Já foi feito o trabalho? Traz para a gente ver. Então, se pedir dela. Já foi publicado? Já. Então traz. Ela fez trabalho. É o tipo de história ambiental da Amazônia. Não, deixa só. Conhece a Sônia? Ela fez um trabalho de só uma pequena partezinha para finalizar, igual. Que todas essas brigas das espécies e a política das espécies, sua inserção na sociedade, eles se refletem muito em que? Na parte cultural, na música, nas histórias, nas poesias, nos relatos, nas fábulas, né? Os relatos que as pessoas contam. E isso é um pouco história de resistência cultural das pessoas a esses processos de dominação. Tem muita música que conta, por exemplo, esse grupo musical Raízes Caboclas, ele é daqui de Benjamim, né? Raízes Caboclas, como que se chama de Benjamim? A gente pode pensar aqui no caso que seria a cultura do vestiçol. Eles têm todo enredo. Enredo, né? No festival, no carnaval, no boi azul, boi vermelho, tem várias histórias que têm um fundo ambiental, um fundo de conflito, né? Então, por exemplo, a parte da escravização, a moça branca, né? A sinhacinha branca, e a sinhacinha índia, a sinhacinha preta, não sei o que, mostrando um pouco a estrutura do sistema de aviamento, né? O dono do seringal, o seringalista, o seringueiro, né? E as plantas emblemáticas, né?
Então, muitas vezes essas expressões artísticas, elas ajudam tanto a incorporar essa ideologia em você não achar que está errado, naturalizar, mas também ajudam a melhorar os processos de resistência e de questionamento das populações mais pobres, né, contra essas invasões do pessoal. Né? Aquela história do, como se chama, do rato da água, né? Aquele caboclo que saía, roubava e fugia, que se convertia em peixe, se convertia em golfinho e tal. A menina que ficava grávida pelo golfinho, o boto, tudo isso são histórias que vão contra a cultura normal, né? Ninguém engravida de um golfinho, mas engravidar de uma pessoa que tu não é casado, isso é um problema na cultura normal, né? Mas aí tem umas explanações indígenas para isso, né? Então, todas essas expressões culturais, quando a gente vai interpretar elas, né? Histórias, fábulas, pintura, desenho, isso tudo, modos de falar também, né? Ajuda um pouco a compreender isso, eu precisava chamar aqui da resistência cultural e musical frente a esses processos de expropriação, de conflito, né? Bom, aqui é a metodologia. Sim, eu havia falado para vocês trazer um exemplo de uma espécie para a gente ver suas relações de ecologia política, né? Mas o que é importante para encerrar é que, como todos aqui somos biólogos, eu posso falar com liberdade. O biólogo, ele tem a faca e o queijo, porque o biólogo, ele tem o conhecimento científico, que é a base de tudo, né? Mas muito mais um biólogo que ele é um biólogo amazônico. Porque o biólogo amazônico, vocês, por exemplo, tu tem um conhecimento biológico, mas tu tem um conhecimento de teus avós sobre a exploração da seringa, né? E todos vocês têm um conhecimento. Eu também tenho um conhecimento. Minha avó, eles plantavam café na Colômbia, eles eram plantadores de café, pequenos plantadores de café. Então, toda essa história que me ajuda a pensar, junto com a ciência biológica, né? Pensar esses problemas de agora. E isso nos ajuda a pensar isso. Então, todos vocês podem ter alguma situação, uma planta que vocês gostam de trabalhar, um peixe, alguma coisa que dê motivação para vocês se interessar por isso, entendeu? Ninguém entrou a estudar biologia à toa, teve que ter alguma motivação. Era o único curso que tinha no momento. Não, porque senão estaria. Não vou falar nada. A maioria da minha família é de biólogos. Minha mãe é bióloga. Ela é bióloga? Ela é professora em sete. Por isso, tem a faca e o queijo. Então, situações que vocês podem trabalhar, pensar, tanto na parte cultural, né? Plantas e cultura, plantas e sociedade, e ela trabalha legislação. muito essas coisas envolvendo plantas. Ela faz xaropes, ela faz garrafadas, ela trabalha na parte de articulações, dores nas articulações. Ela, como minha filha, agora ela foi diagnosticada com reumatismo e ela sente muitas dores nas articulações das pernas e dos braços. Aí o que ela faz? Ela pega uma folha chamada capepa, é uma folha redondona assim, parecida com a Vitória Regia, mas não é a Vitória Regia, é uma folha de capepa, assim, ela dá em ramos, assim, as folhonas, você sabe qual é, né? Aí ela pega essas folhas e ela faz tipo um plástico nas pernas, ela soba com gel, com giroba, e depois ela pega as folhas e esquenta, né, para ficar mareada, molinha, e enrola elas com atadura e ela dorme assim. E ela tem melhorado. O início de toda essa conversa é o nome científico da planta. A partir de aí começa a desenvolver as relações. Essas relações de natureza, onde que essa planta acontece, tal. E depois essa parte mais social e cultural, os usos, né? Agora, qual é a diferença? A diferença é que não vai ser um biólogo de fora, um químico, que vai pegar esse conhecimento e o extrativismo da ciência. O cientista vem aqui extrair a informação. Tu pode fazer isso. Gerar o conhecimento para depois gerar um produto, né? Um produto produzido aqui na região, ou que receba um benefício aqui regional, local, o conhecimento tradicional associado a essa diversidade biológica e trazer valorização primeiro, social e cultural, mas também valorização econômica
E aí poder, precisamente, o quê? Utilizar essa biodiversidade para melhorar a nossa qualidade de vida. Tem muita coisa que é utilizada aqui, mas que, sendo valorizada de uma maneira correta, traria benefício para o pessoal daqui local. Mas aí precisa. No outro curso que eu vou dar amanhã, são as redes sociotécnicas. É isso que tu está falando. Como você construir essa rede de uso, né? Da planta, uso social, as tecnologias de uso, que influencia, que não, quais são os atores envolvidos, precisa uma permissão para usar, tudo isso a gente vai falar no curso de redes sociotécnicas. Né? Bom, e aí nesse QR Code está minha tese doutoral que vocês podem pegar aí, se quiserem dar uma lida melhor, está no PDF. Vai ficar aí para vocês depois pegar, tá, gente? É isso então. Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito que vocês tenham vindo para cá, a gente. Isso aqui virou assim, mais um avanço na nossa formação como biólogo, gente. Porque tudo que eu estou falando tem tudo a ver com o que eu sempre falo em sala de aula. Mas vocês sabem que em sala de aula a gente tem que fazer os conteúdos que são muito importantes para vocês. Às vezes é chato, mas é uma informação que vocês precisam para depois de se formarem passar a coisas maiores. Já pensar, refletir sobre essas questões. Aí este curso já vai um pouco nessa direção, né? Vocês como pessoas que vão se formar, vão poder agir como na sociedade também. Bom, é isso, gente. Obrigadão, tá? Você vê amanhã e se não, sexta-feira para a nossa aula. Aí amanhã?